Cara, eu acho que tem um lance cíclico, né? De mercado mesmo, assim. Sempre vai haver uma crise. E quem sabe aproveitar a crise no sentido de sair na frente, poder enxugar custo, poder estruturar melhor a empresa, eliminar, enfim, desperdícios e focar mais naquilo que entrega valor, porque no fim do dia a empresa o que ela precisa é entregar muito valor para o seu cliente, né? Então, eu acho que esse é um bom momento e a tecnologia está num outro patamar hoje, né? Tem muita solução para te ajudar a fazer isso. Então, acho que isso é uma coisa que hoje talvez a gente saia mais rápido desse momento, não chamaria de crise, mas desse momento. E eu achei legal a comparação, porque a gente olha para o mercado como está hoje, né, o comportamento, a gente está vivendo uma guerra, né, a gente tem uma guerra na Europa, né, tem muitas guerras ao redor do mundo, mas essencialmente a gente tem uma guerra na Europa, o que gera um impacto financeiro assim, de escala global, né, na real, esse é um aspecto que acaba impactando muitos países, assim, o nosso é muito impactado nesse sentido também. A gente tem os Estados Unidos num cenário de recessão. Quando a gente olha mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê o Brasil ali que não está no cenário de crescimento, a gente não tem mais aquela abundância que a gente viu durante a pandemia, né, de um monte de fundo aí super capitalizado, mas ao mesmo tempo é um cenário que, de certa forma, atrai o capital internacional, assim, porque no final das contas você tem um país que ele está andando de lado, mas não está caindo, né? Então, e aí assim, quando você olha para os últimos anos, você perguntava para os CEOs quais eram as primeiras necessidades, a primeira visão deles, o primeiro item da lista sempre era vender mais. E esse ano, depois de 2 ou 3 anos, é um ano em que virou eficiência operacional. Gerar caixa, né? Gerar caixa. Assim, o cash burn não é mais uma lógica aceitável, né? E eficiência virou. De fato. Virou, de fato, o movimento, né? É aquela coisa, né? Tem 10 motivos, né, para você fazer isso. O primeiro é que não tem dinheiro. Os outros a gente não precisa falar, né? O Fernando que fala assim, né? É verdade. E aí, assim, eu acho que é bem legal você tirar esse gancho, porque é um momento muito parecido com o que a gente está vivendo agora mesmo, né? Mas aí, continuando a tua história, você estava nesse momento, na crise de 2008, vocês colocaram tudo da vida ali na empresa para fazer a Tarkena virar. E como é que foi isso? Como é que foi como é que foi a guinada? Em que momento a empresa deu o clique em que ela... Cara, assim, é difícil localizar no tempo, né? Mas o que a gente fez na época foram 2 anos. Como eu e os meus sócios eram muito técnicos, a gente os 3 vieram da área de ou matemática, ou computação, ou ciência de dados. A gente era muito focado nisso. A gente passou 2 anos trabalhando em produto. Ficamos desenvolvendo o que a gente acreditava. E aí, em algum momento, a gente começou a conectar com parceiros que eram bons de negócio, que davam significado para aquilo que a gente fazia. A gente fazia muita inteligência, mas a gente não estava conseguindo gerar um resultado legal. Né, de venda mesmo, de proposta de valor para o cliente, empacotar bem o negócio. E aí, nessas parcerias que a coisa começou a virar. Né? A gente estava com um produto legal, a gente tinha exercitado bastante coisa, tinha uma plataforma funcionando, e aí a gente começou a vender através de parceiros. Um deles foi na época era a G Direct, que depois virou a D1, né? Do Fernando Steller, que foi um parceiraço nosso, ajudou a gente... Fernando é nota 10. Se tem um cara que sabe vender, é Fernando. Fernando é um... Mais do que vender, ele sabe significar a coisa. Ele sabe criar uma perspectiva realmente... E aí esse tipo de parceria ajudou muito a gente a se posicionar. E ali a gente começou a se desenvolver como empreendedores mesmo. Até então a gente era os caras da tecnologia. Tudo que eu empreendi na vida foi meio que de maneira desestruturada, assim, né? Tentando fazer um produto, me divertindo com o que eu queria programar. O dinheiro vinha por acaso, eu queria desenvolver coisa.